Sabe o que de fato separa um bom programador de um mestre no que faz? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mergulhando na filosofia por trás de um livro clássico, O Programador Pragmático. A ideia aqui não é só ver como escrever código melhor, mas como pensar e agir como um verdadeiro artesão de software. E a ideia central do livro, olha, ela muda o jeito da gente enxergar as coisas. Programar não é só ciência, é um ofício. É quase uma arte. Pensa num marceneiro, sabe? Que olha para a madeira, escolhe a ferramenta certa. Da mesma forma, um programador está ali, moldando algo funcional e às vezes até elegante a partir de pura lógica. Tá, beleza. Se programar é tipo uma arte, então qual é o segredo? O que realmente separa um amador de um artesão de verdade? A resposta, e isso é o mais curioso, não está na linguagem de programação que a pessoa usa, não. Está numa filosofia, numa mentalidade que muda o jogo completamente. E essa mentalidade é o que o livro chama de a filosofia pragmática. E o pilar dela é um só: responsabilidade. Mas é a responsabilidade total mesmo. Um programador pragmático é dono do seu trabalho, da sua carreira, do seu código. A culpa nunca é do sistema, do colega ou da ferramenta. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo. Imagina a cena. Um prazo foi perdido. Em vez de falar, outra equipe atrasou, um profissional pragmático chega e diz, olha, tivemos um atraso, mas já pensei em 3 opções para a gente mitigar o impacto. Percebe a diferença? É abandonar as desculpas e abraçar as soluções. Agora, vamos para um conceito que é visualmente muito forte. Essa responsabilidade não é só sobre os grandes desastres, sabe? É sobre cuidar dos pequenos detalhes para evitar que o projeto inteiro comece a se deteriorar. É a ideia de não permitir janelas quebradas. O livro até pega um termo da física para isso: entropia de software. Parece complicado, mas a ideia é simples. É a tendência natural de qualquer sistema, inclusive software, de caminhar para a desordem. Se a gente não fizer um esforço constante para manter a ordem, o caos simplesmente toma conta. É batata. E a forma de combater essa entropia é genial. É a teoria da janela quebrada. Pensa num prédio. Uma única janela quebrada que não é consertada envia um sinal de abandono, de que ninguém se importa. Logo, outras janelas se quebram, o lixo aparece e o prédio todo entra em decadência. Com código é a mesmíssima coisa. Então, a mensagem aqui é bem direta. Não tolere janelas quebradas no seu código. Um design ruim, uma decisão errada, um trecho de código mal feito, conserte assim que encontrar. Se não der tempo de consertar direito, pelo menos isole, comente, mas não deixe a deterioração começar. Bom, e como é que um programador pragmático navega pela mudança? O livro nos conta 2 histórias, a da sopa de pedras, sobre como criar grandes mudanças, e a do sapo fervido, que é um alerta sobre como a mudança pode nos destruir sem que a gente perceba. Olha só o contraste. A sopa de pedras é sobre ser um catalisador. Você começa com algo pequeno, mas que funciona, mostra para as pessoas e aos poucos elas se animam, contribuem e aquilo vira algo grandioso. Já o sapo fervido é o alerta. Se a mudança negativa for lenta e gradual, como a água esquentando, a gente pode não perceber o perigo até ser tarde demais. Então, a lição da sopa de pedras é essa. Seja um catalisador. Em vez de escrever um documento de 50 páginas sobre uma ideia, cria um pequeno protótipo funcional. Mostre, não conte. É impressionante como as pessoas se unem quando conseguem ver um vislumbre do futuro. E o sapo fervido nos alerta: não se perca nos detalhes do dia a dia. É fácil focar em otimizar uma única função e não perceber que a arquitetura inteira do projeto está se tornando insustentável. É preciso levantar a cabeça de vez em quando e olhar o mapa, não apenas o próximo passo. Claro que toda essa filosofia de cuidar do projeto só funciona se o próprio artesão estiver afiado. E como se faz isso? O livro propõe uma ideia fascinante: gerenciar ativamente a própria carteira de conhecimentos. Essa analogia é brilhante. Pensa assim, o nosso conhecimento técnico é como um ativo financeiro, mas com data de validade. A linguagem ou framework que é super valioso hoje pode não valer quase nada em 5 anos. Isso significa que nosso conhecimento precisa de uma gestão constante. E a gestão é exatamente como a de uma carteira de investimentos. Primeiro, tem que investir regularmente, ou seja, estudar sempre. Segundo, diversificar, não apostar tudo numa tecnologia só. Terceiro, gerenciar o risco, ter conhecimentos sólidos, mas também apostar em tecnologias novas. Quarto, comprar na baixa e vender na alta, aprender tecnologias emergentes antes de todo mundo. E por fim, reexaminar e reestruturar tudo periodicamente. De todas as regras, essa é a mais fundamental. O aprendizado não pode ser algo que acontece de vez em quando. Tem que ser um hábito.
Uma pequena quantia de investimento de tempo, mas feita de forma consistente e regular. E para tornar isso bem prático, o livro sugere umas metas concretas. Aprender uma nova linguagem por ano, não para ser expert, mas para expandir a mente. Ler um livro técnico por trimestre para ganhar profundidade. Participar de comunidades. Cada uma dessas ações é um pequeno depósito na nossa carteira de conhecimentos, um seguro contra a obsolescência. E assim, a gente fecha o ciclo, voltando lá para a ideia inicial. A filosofia pragmática, a luta contra a entropia e o investimento em conhecimento, tudo isso converge para um único ponto: tratar o desenvolvimento de software como um verdadeiro ofício. E essa citação resume perfeitamente essa jornada. Nós que apenas quebramos pedras sempre devemos ter catedrais em mente. Cada função que a gente escreve, cada bug que a gente corrige é como quebrar uma pedra. É um trabalho pequeno, mas o programador pragmático nunca esquece que está ajudando a construir uma catedral. Ele sempre lembra do cenário em larga escala. E para finalizar, fica a reflexão. A jornada para se tornar um mestre começa com um único passo. Então vale a pena pensar sobre o nosso próprio código agora. Qual é a janela quebrada que a gente tem ignorado? Qual pequena correção pode ser feita hoje para iniciar essa luta contra a entropia? Consertá-la é o primeiro passo para se tornar um verdadeiro artesão.